Muito obrigado. Eu estava a pensar, depois de ter conhecido os três membros do painel, concordámos em alguns aspectos e talvez o aspecto mais importante era que iríamos ser moderados nas apresentações e, portanto, dar mais tempo às vozes que questionam este assunto, porque realmente a inteligência artificial, como o nome indica, às vezes é mais artificial que inteligente. Primeira coisa foi usar um algoritmo para decidir em que língua iríamos falar. Ora bem, pensámos que, estando em Portugal, português se impunha, mas há aqui uma pessoa que é francês, preferia não falar inglês e não percebe português. E então a ideia vai ser a seguinte. Há dois homens e duas mulheres, os homens vão falar em francês e as mulheres em português. Os homens são um economista e um cientista político, les sciences molles. E as mulheres são bióloga e engenheira, les sciences dures. E, portanto, neste sentido, vamos começar, on va commencer, si vous êtes d'accord avec ce système, c'est l'algorithme, donc enfin on ne peut pas vraiment être en désaccord. On va donc, ils vont parler chacun 10 minutes, hein. Je m'agiterai s'ils dépassent ce temps-là, et après on aura énormément de temps, non seulement pour vous écouter, mais également pour argumenter entre nous, entre les sciences molles et les sciences dures. Alors la première personne, c'est Estella. C'est vous qui allez parler en premier lieu. Estelle Biche, une petite seconde, je vais présenter tout le monde d'abord. C'est une biologue de Mignon, elle est ancienne élève. Après, nous avons Manela Veloso. Je ne sais pas, tu es également ancienne élève? Oui, exactement. Et elle habite à Pittsburgh. Elle est une spécialiste mondiale de l'intelligence et des robots. On dit parfois qu'elle est un robot, mais elle dit que non. Et finalement, Charles Thibault, qui est d'IFRI, une organisation de recherche à Paris, et c'est lui qui a été essentiel dans cet algorithme, puisqu'il m'a dit qu'il ne parlerait pas en français si je lui demandais, donc je ne lui ai pas demandé. Voilà. On commence? Estella, you have the floor. Boa tarde. Isto, de facto, aqui a língua tem sido um pouco confusão no meu cérebro, porque nós lá em casa e em trabalho, nós falamos em várias línguas, porque, na verdade, a minha família é uma família europeia. Mas, como ficou concordado, então, falarei em português, mas, claro, que me podem depois fazer perguntas em português, francês, inglês e, se calhar, também alemão. Portanto, eu vou-vos falar mais da inteligência artificial, mas ligada mais ao aspecto duro, o aspecto duro da tecnologia. E mais concretamente, vou endereçar esta questão, que é os robôs como assistentes socialmente inteligentes, portanto, que desempenho é que eles podem desempenhar como assistentes ou como coworkers. E por isso, nestes breves 10 minutos, o que vou tentar fazer é motivar porque estes robôs, quais são os ingredientes que fazem com que um agente robótico possa ter comportamentos socialmente inteligentes, quais são as potenciais relevâncias, por exemplo, para a indústria da manufatura, e se tiver algum tempo, que acho que não vamos ter, mas depois poderemos deixar para a discussão, potenciais impactos em healthcare. E vou-vos deixar algum alimento para o pensamento, no sentido que vou lançar aqui algumas perguntas para deixarmos depois para a discussão, em vez de estar eu a adiantar possíveis respostas. Ora bem,
Nós no laboratório, portanto, nós temos um laboratório de robótica móvel e antropomórfica, e aqueles 2 robôs que ali estavam são 2 robôs do nosso laboratório. Nós temos muitas visitas de adolescentes, de crianças e também da Universidade Sénior. Curiosamente, é da Universidade Sénior que o entusiasmo é maior. E as perguntas são tipicamente logo, e o robô não pode lavar a louça? E o robô não pode fazer isto? Daí que este é um velho problema das senhoras que nos visitam da Universidade Sénior, e daí portanto, o problema é antigo, e como resposta a este longo desejo, seriam os primeiros robôs servomecanismos que parecia ser a resposta às preces da mulher e não só. E aqui temos um dos primeiros, o EM47, que é um servomecanismo que se dizia, portanto, que é a resposta às preces da mulher e, portanto, que como estão a ver ali, do vosso lado esquerdo, portanto, além de fazer as tarefas domésticas, depois ainda nos pode assistir de alguma maneira. Portanto, isto já foi em 1961, ainda eu não tinha nascido. Mas o problema continua, não é? Temos o problema da mulher moderna, mas não se riam, porque também é o problema dos rapazes, dos homens modernos, e, portanto, o problema continua bastante atual, daí que um dos grandes desafios da tecnologia ligada à robótica, à inteligência artificial, é o desenvolvimento de robôs que sejam capazes de realizar tarefas em casa e mais variadas. Portanto, não é só aspirar, como o Romba e o Vileda, mas possam fazer mais outras coisas também, como cozinhar e etc. Pronto. Mas não é só em casa, é também no trabalho, onde se espera, se deseja que os robôs possam vir a desempenhar um trabalho de maneira a facilitar as nossas tarefas, e isto é bastante controverso, porque agora estamos a assistir à 4ª Revolução Industrial, onde existe o grande receio que os humanos sejam substituídos por agentes artificiais, quer tenham entidade física ou não, e isso é qualquer coisa que depois poderemos deixar para a discussão. Mas, além do trabalho, também no espaço. E um exemplo bastante famoso é o exemplo do Robonauta, que começou por ser desenvolvido com a intenção de prestar assistência e trabalhar lado a lado com os astronautas no espaço. Correntemente, o trabalho sobre o Robonauta está parado, não é? Essencialmente devido a problemas de natureza técnica, mas o que todos... Se vocês viram aquele primeiro robô, o MM47, e agora vemos o Robonauta, que do ponto de vista mecatrónico é extremamente sofisticado. O que eles têm em comum é que, na verdade, eles são teleoperados por operadores humanos. Tá bem? E o mesmo acontecia nestes aqui, por exemplo, aqui no trabalho, no espaço de trabalho. Portanto, é um facto que a maior parte dos sistemas robóticos assistivos ainda são operados pelos operadores humanos, só que isto levanta alguns problemas. No Robonauta até é mais óbvio. Porquê? Porque além dos problemas de coordenação homem-robô, quando têm que trabalhar em conjunto, temos o problema dos atrasos do sinal que é transmitido do espaço para a Terra, o operador humano opera, o sinal é enviado para o espaço e, portanto, o que é que acontece? Nesta interação, o astronauta está sempre, de alguma maneira, o robô está sempre atrasado. Isto levanta problemas de coordenação no espaço e no tempo e de tomada de decisão também. E depois, por exemplo, aqui no caso em que até há uma proximidade física entre o robô e o operador humano, o facto de ele estar a usar as suas mãos para operar o robô significa que não estão livres para fazer outras tarefas. Como eu já vos disse, isto traz dificuldades ao nível da coordenação no espaço e no tempo, não só das tomadas de decisão, mas também da coordenação das ações, e, portanto, isso faz com que a interação entre os humanos e os robôs não seja muito eficiente, não é natural e, por vezes, até acaba por ser desmotivante e acaba-se por abandonar o uso dos sistemas robóticos. E, portanto, a questão que se põe é o que é que está a faltar neste tipo de robôs, não é? E a resposta é um cérebro artificial, sempre com um grande chavês, porque a palavra brain é uma coisa muito sofisticada. Um cérebro artificial que dota estes robôs, que é, primeiro, com autonomia, já vamos ver aqui diferentes tipos de autonomia,
a capacidade de tomar decisões, e, portanto, aqui a capacidade de tomar decisões também pode envolver vários níveis, que já vamos ver quais, a capacidade, além de se adaptar, também de aprender, novamente, diferentes tipos de adaptação e aprendizagem, e muito importante, se queremos que os robôs trabalhem ou interajam em colaboração connosco, humanos, é que sejam dotados exatamente com uma capacidade de interação natural connosco, os seus parceiros humanos. Mas o que é que isto significa, esta capacidade de interação natural? Muitas vezes, a maior parte das pessoas pensam que a interação natural é falar. Falar. Porque é que, em vez de estarmos a operar os robôs com alguns dispositivos, porque é que não lhes damos ordens que eles executam? Bom, é um facto que a comunicação verbal é algo extremamente ambíguo. Por vezes até nem é possível. E o que acontece também é que, no modo como nós humanos interagimos e comunicamos entre nós, muita da nossa comunicação e da nossa linguagem é implícita, não é falada. Aqui o exemplo, só vos dar o exemplo de dois colegas que estão a trabalhar em conjunto na assemblagem de um objeto, e não existem vários objetos que têm o mesmo nome, mas têm cores diferentes, e um simplesmente passa-me o select, é uma faixa, e o outro qual, e etc. Eu às vezes brinco quando se diz, costuma ser que os casais passados uns anos já nem se falam. E isso é entendido como um mau sinal. Mas não é. O que é que acontece? Nós, os casais, até nós e os filhos, o que for, às vezes parece que falamos pouco verbalmente, mas na verdade o que é que acontece? Vai acontecendo entre nós toda uma espécie de linguagem explícita. Nós estamos atentos às ações, às expressões, nós antecipamos o que vai dizer, o que está a pensar, o que é que vai precisar, etc. O que é que isso vai significar? Então, quais são os ingredientes que são necessários para que um robô seja capaz de ativamente estabelecer uma ação conjunta ou assistir os parceiros humanos de uma forma natural e também eficiente? Ora bem, facilita se tiver a forma human-like, porque, como é sabido, se um robô tiver a forma de um cão, a tendência é de o tratar como um cão. Se tiver a forma de um gato, é miau-miau, será como um gato. Se tiver a forma de uma foca, é festinhas. Portanto, o facto de ter uma forma human-like, isso cria algumas expectativas sobre a forma de interação, mas não chega. Depois é preciso que seja coerente, ou seja, o modo como o robô se move também tem que satisfazer aquilo que esperamos da sua forma. E depois, aquilo que será inteligente, para que a interação seja inteligente e natural, portanto, human-like, social cognition, e isto sempre entre brackets. Ok. Relativamente aos aspectos dos movimentos, portanto, o robô, além de ser autónomo, o que é que significa? O robô é que decide e se autoprograma sobre o modo como executa os seus movimentos. Isto human-like vai significar que tem que ser formas de alcançar, agarrar e manipular objetos. Porquê é que isto é importante? Porque a interação humano-robô vai permitir ao operador humano que está a interagir com o robô perceber as intenções motoras do robô. E também permite o quê? É muito importante prever ou antecipar aquilo que o robô vai fazer, onde é que ele vai colocar o objeto, ou qual é também a intenção motora que está por trás daquela ação do robô. E agora, virando ao contrário. Virando ao contrário, o que é que isto significa? Que o robô também tem que ser capaz de I know what you are doing. E as pessoas costumam-se assustar com isto, mas é muito mais low level do que aquilo que se possa esperar. E significa que também é importante dotar o robô com competências cognitivas, de modo a que ele seja capaz de perceber, ao observar as ações do humano, perceber o que é que o humano está a fazer, que objeto é que ele vai agarrar, o que é que vai fazer com o objeto e porquê. E isso está associado, ou que está ali, inferir as intenções e os objetivos por trás daquilo que o robô observa. E, muito importante, a capacidade de antecipar. E antecipar a dois níveis. Uma forma é aquilo que nós chamamos, e vou dizer em inglês, an anticipatory model of action perception, que é, por vezes, as nossas mãos estão oculadas.
escondidas por um objeto e, portanto, a mão não está a ser vista. Ainda assim, nós conseguimos, dentro do contexto, obviamente, perceber o que é que vamos fazer com o objeto que vamos agarrar. Depois, o outro aspecto da antecipação é antecipar o que é que o operador humano vai precisar a seguir e, portanto, em consequência, o robô tem que selecionar e realizar um comportamento antecipatório, por exemplo, passar a peça que a pessoa vai aparecer a seguir. Muito importante no agente social é que ele é um agente que tem que tomar decisões, como se mexer e etc., mas num contexto social, as decisões do robô têm que ser influenciadas sempre por aquilo que o operador humano está a fazer. E, portanto, o que o robô decide fazer, o quê, quando e como, vai ser influenciado pelas intenções e ações do seu human user ou human partner. E aqui, por exemplo, só para ilustrar, aqui é óbvio que se vocês olharem para os dois exemplos, se olharem para aqui, o que é que acham que este humano vai fazer? Comer, não é? Se olharem para aqui, acabou de comer, vai a seguir arrumar a louça. Portanto, são este tipo de coisas que nós estamos aqui a falar. Primeiro. E arrumar já isto sem estar lavado lá em casa é impossível. Sim. É uma maneira de mastigar, da ideia que estamos a chegar ao tempo. Sim. Olha, não, a questão que se põe é, ok, blá, 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 e agora como é que nós sintetizamos estes robôs? Como é que os dotamos com estas capacidades cognitivas? Bom, em contexto de vários, nós cá em Portugal, na Europa, nos Estados Unidos, etc., em vários projetos envolvendo as ciências, as neurociências cognitivas, ICT, a robótica, etc., portanto, seguimos uma abordagem multidisciplinar, onde vamos à psicologia cognitiva para perceber quais são os processos motores cognitivos e da ação que estão envolvidos quando nós trabalhamos em conjunto. Depois vamos simultaneamente às neurociências perguntar o que é que está a acontecer nos dois cérebros simultaneamente quando nós estamos a trabalhar em conjunto. E a questão aí, existem alguns processos neuronais que estão subjacentes a esta nossa capacidade de perceber o outro e interagir com ele. Pegando nestes resultados, a seguir o que é que nós fazemos? Modelos computacionais, portanto matemática, mas modelos matemáticos podem ser implementados num computador e porque podem ser implementados num computador, podem ser então implementados no computador que vai controlar o robô. E, portanto, a questão que depois se põe é, se nós fizermos isto, será que isto vai melhorar a qualidade da interação e colaboração humano-robô? Portanto, isto são perguntas que nós temos. Tenho agora aqui um vídeo, que é um sumário daquilo que conseguimos no âmbito de um projeto europeu. However, such endeavor is not an easy task. We human beings are remarkably efficient in cooperating with our fellows. But why? Researchers in social neuroscience have identified two crucial ingredients for this social capacity: the ability to understand the intention behind an observed action of a co-worker and the capacity to monitor the anticipated outcome. But can this be transposed to robotics? Which are the underlying neurocognitive mechanisms that support our ability to understand the actions of others and to predict their intentions? Can we build artificial neuronal models capable of embedding these abilities on robots? Will this improve the quality of human-robot interaction and cooperation? To address these questions, European researchers in robotics, psychology, and cognitive sciences have developed, in the scope of the integrated project JAST, a robot which can understand the intention behind an observed action of a human partner, has the capacity to monitor the anticipated outcome, and can anticipate user needs. The robot named Aros is able to anticipate motor intentions. I think you are going to insert the wheel. And anticipate needs.
felt key that used to assemble the L shape. Before the L shape, you need to insert the small flat onto the medium flat. And is not easily tricked. The moment flat. The L key that used to assemble the L shape. For the L shape, you need to place the short slat onto the medium flat. In the end, an evaluation with naive subjects compared the interaction performance between human-human and robot-human pairs. Results showed that the robot was better than humans in detecting errors, notifying errors, and correcting errors. Overall, the robot was considered by users a better assistant than the human part. Desculpem, Don't surf. desculpem, só queria chegar mesmo a esta parte, porque a questão que se levanta portanto, foi um resultado surpreendente na altura, é porque é que o robô foi considerado um assistente melhor do que os parceiros humanos, e foi considerado seguindo objetivamente, portanto, o par humano-robô fizeram menos erros e recuperaram mais rapidamente quando havia conflitos comparado com a situação humano-humano. E, portanto, isto levanta questões, depois para a audiência podemos discutir, do porquê e se isto tem um impacto positivo ou negativo, não é? Porque é um pouco assustador, porque é que os robôs são melhores que nós humanos. Portanto, como vocês viram, o robô também diz que está errado, não pode ser, o que nos levanta à questão e o desempenho dos robôs como supervisores. É isto bom? Por exemplo, na indústria devemos ter robôs que tenham um papel de supervisores. E o que é que pensam os operadores humanos relativamente a isto? E a resposta é surpreendente, que eu não estava à espera. Depois também a aprendizagem em contexto social, para os robôs poderem aprender e se autoprogramarem, e que nos leva à questão também de os robôs como tutores que também ensinam a fazer algo. E, portanto, a questão é se os operadores humanos estão receptivos para os robotic teachers, comparando com os professores humanos. E pronto, está. Deixa eu esta aqui. Desculpa. Merci beaucoup. Allez-y, Manuela. Essayez de rattraper un peu le retard. Mais comme vous êtes un robot, ça va être facile. Portanto, eu vou seguir a apresentação da Estela muito rapidamente e tentar realmente falar de só 2 pontos muito rápidos. E neste problema de interação entre os humanos e a inteligência artificial, e só queria clarificar uma coisa, porque nós todos falamos de inteligência artificial como se todos soubéssemos o que é inteligência artificial, e eu só gostava que percebessem que a inteligência artificial é, no fundo, uma integração de 3 capacidades. Uma capacidade de processar dados, a capacidade de uma pessoa ter uma percepção e saber os dados todos, quer seja numa empresa, quer seja num robô, o problema de usar esses dados para fazer decisões, que é esta parte cognitiva, que envolve planeamentos, envolve a aprendizagem e depois realmente a atuação. Portanto, quando se pensa, por exemplo, no machine learning, na aprendizagem máquina, é uma componente da inteligência artificial. A inteligência artificial é, no fundo, esta integração de dados de vários tipos, decisões de vários tipos e depois atuação. E, portanto, ao menos que, ao estarem aqui hoje, e acho que é formidável estar aqui, portanto, este grupo tão grande de pessoas, que percebam, quando saem daqui, que, de facto, há mais um bocadinho que percebem da inteligência artificial. Eu vou dar um exemplo desta integração no contexto de robôs autónomos
E, portanto, depois na parte das perguntas, visto que vamos fazer, eu agradecia-te realmente que não só me façam perguntas de natureza filosófica sobre se os robôs vão fazer isto ou aquilo, mas também do ponto de vista técnico, que no fundo, ao nos terem aqui, em particular a mim, é uma oportunidade também, se tiverem perguntas genuínas do ponto de vista técnico, de as esclarecerem. E eu terei todo o prazer em explicar com mais detalhe a parte técnica, para, no fundo, saírem daqui mais equipados a perceberem o que é a inteligência artificial. Mas, no fundo, é esta combinação de todas estas capacidades computacionais na mesma máquina. Ora, em particular, estes robôs, esta plataforma que tem, no fundo, este aspecto, é um exemplo desta integração, como vão ver. Portanto, o que se passa é que estes robôs atuam, significa que, de facto, mexem-se no mundo. Como sabem, há muitas coisas que são atualmente inteligentes, os telefones, tudo isto, coisas que nós fazemos no Amazon, mas nada se mexe. Portanto, e há também robôs, como a Estela mostrou, que manipulam coisas, mas não se mexem nos corredores, não se mexem em parte nenhuma. Eu tenho uma grande investigação nesta parte de ter robôs móveis. E ainda hoje, há bocadinho, estava a ser entrevistada por um repórter que me dizia, mas os robôs não estão já aqui. Eu disse, olha, eu vim desde o aeroporto até aqui e não encontrei nenhum robô. Não encontrei nenhum robô a entrar este maravilhoso átrio aqui da Gulbenkian. É de espantar que não haja robôs, não é? Porque, de facto, até nem tinham dificuldade nenhuma em se moverem aqui. Portanto, no fundo, esta coisa da robótica não está presente ainda. Está nas fábricas, está nos nossos laboratórios, mas ainda não está presente. Portanto, ao ter esta capacidade, percebam que a percepção do robô, portanto, o processamento de dados, é, no fundo, através de câmaras. Aqui à esquerda, vêem exemplos de máquinas que permitem tirar fotografias, permitem tirar vídeo, permitem determinar distância a obstáculos. Depois tem robô, a percepção é feita com computador, o pensar é computadores e eventualmente tem rodas. E eu só quero mostrar isto para perceberem o que se passa do ponto de vista dos robôs. Um robô a mexer-se no ambiente é de facto um robô que é capaz de processar os dados. E aqui eu quero que só percebam uma coisa. Aqui do lado direito, para perceber o que é este mistério dos robôs. No fundo, os robôs processam dados que são simplesmente imagens ou vídeo, e dessas imagens, que para nós são óbvias, têm que extrair informação para permitir saber onde é que estão em relação a depois tomar decisões num mapa para saber se viram para a esquerda ou para a direita. Eu só quero que vejam aqui, este bocadinho aqui, a cor de laranja, que estou a mostrar aqui, do ponto de vista técnico, com muitos círculos, é a estimativa do ponto de vista da probabilidade onde o robô pensa que está. Portanto, o robô, neste momento, a andar no mundo, que está aqui representado neste mapa, está confuso. Não sabe se está aqui a olhar para ali, não sabe se está acolá a olhar para ali, não sabe se está ali. Portanto, o robô tem muita incerteza. A parte da robótica mais difícil do ponto de vista técnico é a fazer a matemática da incerteza. Portanto, este robô está ali muito incerto, mas o que é interessante é que no momento, aqui está a imagem, em que ele vê que um canto, que é esta parte azul aqui, não interessa perceber agora como, ele quando vê este canto que está ali a fazer corresponder àquele canto do mapa, aquela incerteza diminui dramaticamente, porque agora finalmente sabe onde está. É como nós, quando estamos perdidos em Paris, e de repente vemos a Torre Eiffel, e uma pessoa sabe, devo estar aqui no mapa. Ou se vê outra, digamos, um landmark, uma coisa que realmente permite saber onde está. Portanto, os robôs, no fundo, processam estes dados todos para saberem onde estão, em termos de realmente a sua navegação. Com esta capacidade, eles são capazes de fazer muitas coisas, mas como veem, não têm braços estes robôs, ou não processam todas as imagens, e daí que nós introduzimos este conceito dos robôs quando não sabem pedirem ajuda. E isto é um conceito muito forte, porque permite os robôs, por exemplo, aqui, quando estão, por exemplo, a falarmos com eles, a pedirmos, por exemplo, bring a coffee to the lab. Eu não conheço o que é, eu não sei o que é o café, vou tentar saber onde é que há café no meu environment, neste edifício. E então ele vai à web saber qual é a probabilidade de café estar num escritório, qual é a probabilidade de café estar numa cozinha, e ele diz que é numa cozinha. E interessantemente, pronto, agora o robô sabe tudo, sabe onde é que é o laboratório, sabe que o café está na cozinha, porque foi perguntar eventualmente à web, e daí agora que sabe planear. E vai
fazer a sua tarefa, agora que sabe tudo. E eu pergunto, como é que ele vai pôr o café dentro do seu, como é que carrega o café se não tem braços? E como é que ele vai carregar o café? E eu agora pergunto à audiência, como é que pensam que ele vai carregar o café? Pede ajuda. Quem foi que disse? Tem já um A mais na minha classe. Eu dou já A+. Exatamente. Portanto, ele chega ali simplesmente, mais uma vez, uma coisa que não sabe fazer, e simplesmente diz, hello, could you please put the object coffee in my basket and tell me when I can go so I can go? É uma coisa fantástica esta capacidade de pedir ajuda, e realmente o humano ajuda quando o robô pede e depois o robô faz a sua seguida. Muito importante aqui é que os robôs aprendem, e só vou dizer mais duas coisas. Portanto, o robô aprende, e esta interação com os humanos, tudo aquilo que é, digamos, de natureza de conhecimento, adquire. Portanto, ele guarda no seu próprio computador todas as coisas que aprendeu por interatuar com a internet, por interatuar com os humanos, e fica, digamos, uma representação local de todo este conhecimento. Portanto, ele, ao princípio, não sabia nada, por exemplo, do nosso edifício, e atualmente tem mais de 10 mil factos. O gabinete da professora Manuela Veloso é o 8002, o laboratório é o 7412, tudo isto, há café lá, aqui, tudo foi acumulado por interação. E isso é fantástico. Finalmente, podem perguntar também o que é que acontece quando ninguém ajuda. Quando ele não ajuda, ele manda-nos e-mail. Estou aqui parada para pedir ajuda, ninguém me ajuda, faz favor, venham cá e salvem-me. E, portanto, é assim, eu estou muito bem no meu gabinete e recebo estes e-mails de vez em quando, e uma pessoa vai ajudá-lo. E, portanto, com isto, eles já andaram pelos edifícios mais de 1000 quilómetros, que é uma coisa extraordinária. É o único sítio no mundo em que realmente robôs andam diariamente pelos nossos corredores. E o último conceito que eu vou dizer, que é muito rápido, é o seguinte. Imaginem que realmente haveria robôs aqui a andar por todos os lados, e um dia haverá, não só nos nossos telemóveis, mas também robôs a andar. Portanto, isto cria um problema de transparência. Nós vemos os robôs a andar e podemos perguntar, mas o que é que se passa? Onde é que vais? De onde é que vieste? Tudo isto, o que é que fizeste? Portanto, há este problema de inteligência artificial, da aprendizagem máquina, de ser o que nós chamamos em inglês a black box. Nós chegamos a um computador e diz, may I have a credit card? E o computador diz, no. E diz, why? Ou, you turn left, turn right, why? E há sempre este problema de tentar agora perceber mais sobre o que é que faz a inteligência artificial. O único problema é que isto, do ponto de vista de técnico, o interior de um robô é uma coisa assim, só números, uma coisa complicadíssima, que não tem nada a ver com o que a gente percebe. Por isso nós fizemos um algoritmo que se chama um algoritmo de verbalização, que traduz tudo o que se passa dentro do robô para a linguagem natural. E é capaz do robô autonomamente dizer, eu fiz isto, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo outro. E também é capaz de ser capaz de reconhecer que estou perto da cozinha porque vejo coisas, e ser capaz de dizer isto que para nós é extremamente simples pensar, que eu sei dizer assim, it took me longer than usual. Para um robô chegar à frente do meu gabinete e dizer-me it took me longer than usual, é uma tese de doutoramento. Portanto, eventualmente, portanto, para perceberem como é difícil isto de determinar, acumular experiência e notar que o tempo que demorou desta vez é longer than usual. E ou dizer assim, it took me an eternity, or it took me like forever, or no, today it was faster than yesterday, or Todo estes comparative templates que nós usamos, esta linguagem comparativa, requer aprendizagem e experiência. Portanto, para terminar, há esta noção dos humanos e do AI bidirecional, de maneira que os humanos, no fundo, pedem coisas, o AI faz, mas o AI também tem que ter esta capacidade de responder a perguntas sobre a sua própria autonomia. Senão um dia nós vamos estar rodeados de máquinas e vamos estar rodeados de sistemas de inteligência artificial, os quais nunca nos dirão porquê, nem nunca nos dirão, de facto, a razão do que é que fazem. E, portanto, para terminar, só queria dizer que, de facto, para a discussão, é como é que se diz, um inevitable futuro, a inteligência artificial não vai para trás, só vai para a frente, e que nós realmente gostaríamos de ser parte deste futuro, como o Herb Simon dizia, não como espectadores, mas como actors, e aqui estão os estudantes que eu gostaria de agradecer. Muito obrigada.
Muito obrigado, Manela, também pela sua precisão. Ficou um bocadinho acima dos 10, mas em todo caso estamos a melhorar e eu penso que o Charles vai ser o pontual. L'homme des sciences molles vai être dur en matière de temps. E eu confirmei que não era robô, porque a sua apresentação foi demasiadamente humana. Bien, bonjour à tous. Alors évidemment, moi je ne vais pas vous parler de technique, j'en serais tout à fait incapable, mais de géopolitique. Et c'est vrai que la géopolitique, on n'a pas souvent l'habitude de l'entendre à propos de l'intelligence artificielle, et même à propos des technologies émergentes dans leur globalité. Et je voudrais commencer par une citation d'un homme qui fait beaucoup parler de lui depuis plusieurs mois, plusieurs années, et peut-être vous allez le reconnaître. Celui qui deviendra leader en intelligence artificielle dominera le monde. Est-ce que vous savez qui a dit ça? C'est Vladimir Poutine. Quand Vladimir Poutine dit quelque chose comme ça, souvent on l'écoute. En tout cas, on écoute ce qu'il a à dire. 3 jours plus tard, donc il dit ça en septembre 2017, et 3 jours plus tard, c'est Elon Musk, le patron de Tesla et de SpaceX, qui dit que la lutte entre nations pour la domination en intelligence artificielle causera probablement la 3e guerre mondiale. Alors, c'est vous dire que ce sujet qui peut paraître tout à fait réservé à des scientifiques dans des laboratoires très obscurs, on n'entend pas trop parler, eh bien en fait devient un sujet majeur dans les relations internationales. Et vous avez des personnalités comme ça, très connues, qui ont un véritable écho médiatique, qui se déplacent devant les médias pour dire que l'intelligence artificielle va mener le monde à sa perte, que les inégalités sociales vont exploser, que le chômage va devenir gargantuesque, que les robots vont se mettre à tuer des hommes sur le champ de bataille. Alors vous les connaissez, donc Elon Musk, je l'ai dit, mais aussi Stephen Hawking, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, Bill Gates, évidemment. Et donc, on a cette intelligence artificielle qui est en train de se hisser en tête des préoccupations géopolitiques et stratégiques des grands de ce monde. Effectivement, tous les pays, ou peu s'en faut, tous les pays sont en train de s'intéresser à cette intelligence artificielle, sont en train de lancer de grands programmes d'investissement, de financement. Et surtout, à côté de ces pays, on a l'essor formidable, et formidable, je dis au sens premier du terme, de géants technologiques, ceux qu'on appelle aux États-Unis les GAFAM, les Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Et puis, côté asiatique, côté chinois, les BATX, moins connus, c'est-à-dire Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi. Alors, pourquoi un tel intérêt pour l'intelligence artificielle? En fait, je pense qu'il faut se demander depuis quand l'opinion publique dans son ensemble s'intéresse à ce point à l'intelligence artificielle. On peut donner plusieurs dates, je pense qu'on ne sera pas tous d'accord. À mon avis, ça remonte à juillet dernier, à juillet 2017. Pourquoi juillet 2017? Parce que c'est à ce moment précis que Pékin a annoncé son plan de développement de la prochaine génération d'intelligence artificielle. C'est un plan de développement gigantesque, qui n'a rien à voir, qui n'a aucune comparaison possible avec les autres pays. Pékin veut investir chaque année de son budget 22 milliards de dollars dans l'intelligence artificielle. 22 milliards aujourd'hui, mais en 2025, il veut passer à 60 milliards. Son objectif, derrière ce développement technologique de l'intelligence artificielle, on le connaît, c'est de devenir un leader mondial dans tous les domaines. Alors quel est le projet de la Chine? Donc je vous ai dit, ce plan d'investissement colossal, 22 milliards, 60 milliards d'ici 2025. Tous les domaines sont concernés, l'économie, les transports, la santé, et puis évidemment d'autres domaines un peu plus sensibles, évidemment, la justice, la police et l'armée. Son objectif pour 2030, c'est de devenir donc le leader en intelligence artificielle et le premier pôle mondial d'innovation.
Comment? Alors, Pékin compte sur les percées technologiques de ces grandes industries de haute technologie. Dans les big data, vous savez, les big data, on en a parlé un petit peu, ce sont ces mégadonnées que les logiciels de traitement ne peuvent pas prendre en charge, les logiciels de traitement classiques ne peuvent pas prendre en charge. Les big data, les réseaux neuronaux, qui sont au cœur de l'intelligence artificielle, l'intelligence hybride, ou ce qu'on pourrait nommer un peu hâtivement la coopération entre l'homme et la machine, on en a dit quelques mots, et enfin les systèmes intelligents autonomes, c'est-à-dire les voitures autonomes, les sous-marins autonomes, mais aussi les chatbots, c'est-à-dire les agents conversationnels, comme on le dit en bon français. Donc la stratégie générale de la Chine, c'est de devenir la première puissance mondiale, toutes catégories confondues, mais grâce à ses percées technologiques, et notamment ses percées en intelligence artificielle. Et pour ça, la Chine a un excellent modèle, et on le connaît tous, ce sont les États-Unis. Parce que les États-Unis ont fondé leur prédominance, leur prépondérance mondiale, grâce à leur avancée technologique, et ce, au moins depuis la Seconde Guerre mondiale. Et c'est d'ailleurs pourquoi les Américains sont extrêmement inquiets de l'essor de la Chine en intelligence artificielle. Ça fait plusieurs mois déjà qu'on voit les représentants du Pentagone venir défiler à la tribune médiatique pour dire à quel point ils sont tout à fait engagés dans la transition en intelligence artificielle de l'armée américaine, comment l'armée américaine emploie des financements très importants dans ce domaine, comment l'intelligence artificielle est une priorité stratégique du département de la Défense. Et d'ailleurs, vous savez peut-être, vous en avez entendu parler, ça n'a pas eu beaucoup d'écho, mais le Pentagone va ouvrir son laboratoire d'intelligence artificielle. Il faut savoir que jusqu'alors, les recherches en intelligence artificielle qui ont profité au Pentagone étaient menées à l'extérieur du Pentagone, par des start-up, par des laboratoires publics, des universités, des géants technologiques, mais très peu au sein du Pentagone lui-même. Et là, il y a un changement qui est en train de s'opérer, c'est-à-dire que le Pentagone lui-même va mener des recherches en intelligence artificielle. Alors évidemment, ça nous pose la question des applications militaires de cette technologie, ou plutôt de ce répertoire de techniques. Parce qu'on l'a dit, hein, l'intelligence artificielle, ça regroupe des techniques, des technologies qui sont très vastes. Alors, quelles applications ? On peut parler d'exercices de simulation, des exercices d'entraînement pour les soldats, notamment pour la guerre informationnelle. On parle aussi d'applications pour le renseignement, le domaine du renseignement. Pourquoi ? Parce que les logiciels de big data et d'intelligence artificielle, couplés entre eux, vont faciliter et accélérer le traitement des données recueillies par le renseignement, pour que le renseignement, les services de renseignement puissent en tirer de l'information plus facilement. Ensuite, l'intelligence artificielle va fournir des outils d'aide à la décision. On l'a dit, ça existe dans le civil, ça va aussi exister, ça existe déjà dans le militaire. Et ce, en fait, à tous les niveaux, au niveau stratégique, donc du commandement suprême, opérationnel, c'est-à-dire sur les zones de guerre, et tactique, c'est-à-dire pour les soldats sur le terrain. Et enfin, il y a d'autres applications, mais peut-être que c'est celle-ci qui va faire le plus débat et qui pose des questions éthiques très importantes, c'est celle des systèmes autonomes. C'est-à-dire que ces systèmes autonomes vont permettre aux armées d'étendre le champ de bataille à des terrains qui sont aujourd'hui inaccessibles ou peu accessibles à l'homme. Et là, on pense particulièrement à l'espace et aussi au fond marin. Et parmi ces systèmes autonomes, il y en a certains qui posent encore plus de problèmes. Ce sont ce qu'on appelle les SALA, c'est-à-dire les systèmes d'armes létaux autonomes, qu'on appelle plus communément les robots tueurs. Pour l'instant, ces robots tueurs, ces robots complètement autonomes capables de tuer, n'existent pas, ou en tout cas, on n'en connaît pas la réalité. Aujourd'hui, la plupart des robots qui sont doués de capacités létales sont semi-autonomes. Ce qui veut dire, pour être à peu près clair, que la décision de tuer appartient toujours à l'être humain, à l'opérateur qui est derrière le robot.
Alors, on a un exemple de ce type de robot, c'est de son très joli nom, le SGR-A1. Le SGR-A1, en fait, c'est une sentinelle robotisée créée par Samsung, il faut le dire. Une sentinelle robotisée qui est placée à la frontière coréenne. C'est un robot donc sud-coréen placé entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Et alors ce robot a la capacité de détecter une personne qui viendrait de Corée du Nord, de lancer, de faire sonner une alarme pour prévenir cette personne qu'elle ne doit pas avancer, de faire un tir de sommation, de tirer une balle en caoutchouc, tout ça de manière complètement autonome, mais la décision de tirer à balles réelles, elle, appartient officiellement à un opérateur humain. Je dis officiellement parce qu'il y a de gros soupçons sur le fait que cette sentinelle, en fait, pourrait tirer sans l'accord d'un opérateur humain. Et là, il y a peut-être une distinction à faire. Vous savez, dans les questions d'armes autonomes, on fait une distinction entre l'humain dans la boucle de décision et l'humain sur la boucle de décision. Dire que l'humain est dans la boucle de décision, ça veut dire que c'est l'humain qui va décider, c'est lui qui prend la décision de tirer ou pas. Quand on dit que l'humain est sur la boucle de décision, ça veut dire que le robot peut tuer quelqu'un, peut attaquer tout seul, mais l'opérateur peut intervenir pour l'en empêcher. Et là, ce qu'on pense, notamment certaines agences américaines pensent que le SGR-A1 laisse le robot prendre la décision d'attaquer tout seul. Je vais attaquer. Comment ? Je vais attaquer, parce que 10 minutes sont passées. 10 minutes ont passé ? Ouais. Ah, Je suis dans la vie. ma foi. Non, mais enfin, vous pouvez mourir doucement. Alors, Encore un mot et puis traverser. eh bien un mot. Alors en fait, ça n'a pas grand-chose à voir, mais j'aimerais citer Albert Einstein quand même, pour terminer. Ça fait toujours bien de citer Albert Einstein, qui s'adressait à ses collègues en disant « Il ne suffit pas de comprendre la science appliquée pour que notre travail accroisse le bien-être de l'humanité. Le souci de l'humain lui-même et de son sort ne doit jamais cesser d'être le principal objet de nos réalisations techniques. Tout comme le souci des problèmes non résolus de l'organisation du travail et de la répartition des biens, afin que les créations de notre esprit ne soient pas une malédiction, mais une bénédiction pour l'humanité. » Je vous remercie. So we have precious little time, but we do need to have an interaction. And I also want to quote not Einstein, but Kahneman, Daniel Kahneman, the only non-economist who got a Nobel Prize in economics. And he said at the recent NBER conference on artificial intelligence and general purpose technologies that either tomorrow or in a week or in a year or in 1,000 years, computers will be able to do anything that a human can do. And that's an optimistic view. Now, people might say here in Portugal we have, in France also perhaps, a Christian tradition. He said, what about, does that make computers God? No, because he did not talk about the soul. And so up to now, all these presentations preserved the soul for the human beings. But in terms of tasks and in terms of being able to incorporate information in combining what is called general purpose technology like the steam engine or like internet, who knew in 95 the internet that it would change so many things? And there is also another concept that economists find useful, which is inventing a method of invention. And this is not simply a tour de phrase. This is something that happened to agronomy when you found hybrid corn. And an economist, Zvi Grilikis, was aware of this potential. So you not only invent something, but you invent a way of inventing. Hybrid corn is now many, many times more
complex than it was the first time, and it continues to have extraordinary results. So all the work that economists have done about artificial intelligence and machine learning goes in the way of finding how does it increase productivity. So I don't have time to talk about that, but I do have time to beg you for one question for each one of the speakers. Because if somebody from the floor is speaking when the President of the Republic arrives, he will not interrupt. This will not be the case if one of us here is speaking. So who is going to start? You already asked for a difficult question, so why not give you a second chance first? Are you from the press? Please. And we're going to group the questions and then you guys will answer. Okay, she's first. You asked for a question, you second. Okay, so my question, and I don't know which one of you want to answer, is we are, again, talking about fears. I think the fear of artificial intelligence is not what robots can or cannot do, because they can help a lot. The question is a question of ethics and power. Who defines the ethics around artificial intelligence, and who holds the power? And that, I don't know which one of the three of you can answer that question, because I think that's what the fear comes from. Boa tarde, eu queria agradecer a todos os que já falaram e os que ainda vão falar por aqui estarem, tem sido um prazer ouvir-vos a todos. Eu gostava de fazer de perguntar-vos qual é a vossa opinião sobre o dilema moral e ético dos carros autónomos que estão cada vez mais presentes hoje em dia e que, nomeadamente, quando há um acidente mortal causado por esses carros autónomos que não estão sob controle de um ser humano, mas que causam a morte de um. Eu gostava só que me dissessem como é que vocês vão pôr matematicamente a empatia, que é fundamental. Now, notice this is not the soul, okay? It's an easier question than the one I put. Okay, here, his hand. No. We gotta agree. You can just sigh, but you have to stand and pretend you're asking a question. Maybe nobody will hear. Maybe we're all. I can ask, how can computers do economics, for example? This was clear. Okay, anybody else? No. Oh, please. Vous pouvez poser la question en français, ce sera marrant. D'accord, bon, je vais poser la question en français puisque ça m'a été gentiment demandé. Vous avez beaucoup parlé de comment les robots vont nous aider dans la vie active en tant que tâche. Mais est-ce que vous avez pensé au côté émotionnel, à l'impact émotionnel? Puisque justement, vous avez parlé du robot qui va ressembler pour être socialement intégré. Bien, mais on sait aussi qu'une des qualités et défauts de l'être humain, c'est l'humanité, c'est l'empathie. Les enfants qui vont voir un robot qui va apprendre comment être gentil, drôle et en même temps sévère, puisqu'il aura toutes les bases de données, peut-être même que les robots babysitters seront connectés entre eux, l'enfant peut préférer le robot à la mère, au père à un moment donné. Et est-ce que ce côté social, ce côté émotionnel est pris en compte dans les recherches? Merci beaucoup. Merci. Oui, il y a une dernière question. Oui, j'allais vous donner la parole, mais il faut être bref. Il faut être bref. To the point. Moi, j'ai très peur des robots sexuels. C'est une question ou c'est un statement? C'est une question ou c'est une déclaration? Oui, j'aimerais savoir quel est l'avenir des robots sexuels. Bon, donc robots sexuels. Ça, c'est pour les sciences molles. D'accord. Vous voulez, on commence et puis on va dans l'ordre inverse. Hein? Vous répondez aux questions que vous voulez. De manière brève et oui. Pointue. Vous pouvez commencer par la dernière, si ça vous dit. Non, pour les questions éthiques, alors effectivement c'est un gros problème. Là, pour savoir qui définit ces règles éthiques, pour l'instant il y a un groupe d'experts intergouvernemental qui a été mis en place
à Genève dans le cadre de ce qu'on appelle la Convention sur certaines armes classiques. Bref, c'est un groupe d'experts qui est censé définir, alors là pour les questions d'armes autonomes, je reste sur le domaine que j'ai évoqué, mais pour définir déjà ce qu'est l'autonomie, c'est un gros problème. C'est-à-dire comment réguler, je pense que ça peut s'étendre d'ailleurs à tous les objets de l'intelligence artificielle, c'est comment réguler des armes autonomes. Est-ce qu'on doit les interdire? Est-ce qu'on doit les réguler? Est-ce qu'on doit les autoriser? Le problème, c'est de savoir qu'est-ce que l'autonomie. Et en fait, les États, en fonction de leur position, vont montrer des désaccords sur la définition qu'ils donnent de l'autonomie, ce qui fait qu'on ne va jamais aboutir à un accord. C'est ça le risque, en fait, qui est en train d'être pris. Donc, pour répondre à votre question, il y a un groupe d'experts qui est mis en place à Genève, et pour l'instant, il travaille, et on ne sait pas quels seront les résultats, évidemment. Eu só quero dizer uma coisa, é que para todas as perguntas, é assim, as pessoas todas têm que perceber que a inteligência artificial existe. Empatias, éticas, acidentes, tudo o que se levantar, pode-se levantar tudo o que se quiser, mas não se vai parar o desenvolvimento dos cientistas que fazem inteligência artificial. Agora, há uma grande coisa que de facto é importante perceber, é que eu no meu laboratório, em princípio, tenho a liberdade de fazer tudo o que quiser. Quando uma pessoa põe a inteligência artificial ao serviço da sociedade, eventualmente haverá regulamentação. Assim como se eu estiver numa fábrica e fizer um novo produto alimentar, eu não posso pôr esse produto alimentar no supermercado à venda sem uma divisão de aprovação de que realmente isto é seguro para as pessoas. A mesma coisa, por exemplo, quando nós os medicamentos, não é? Portanto, tem que se fazer uma grande distinção entre a parte que de facto é de investigação e que não deve ser regulamentada de maneira nenhuma, como que nunca deu, digamos, do ponto de vista da descoberta, regulamentar a cabeça dos cientistas, e realmente as coisas que vão ficar acessíveis para as pessoas. Eu só tenho que fazer outra... Portanto, isto é a primeira coisa, e portanto esta discussão filosófica toda não leva a nada, porque todos como humanos deveríamos querer é que a ciência adiantasse o mais possível. E isto é um fascínio, a inteligência artificial. E, portanto, não foi inventada não caiu do céu, são humanos. Eu aqui sou... Eu que não penso noutra coisa senão na inteligência artificial. E como eu, há muita gente no mundo. Portanto, não vai parar. Não podem fechar uma cabeça. Portanto, o que eu estou a dizer é assim, tem que se aceitar, tem que se perceber que foi uma ciência inventada por humanos, que é uma ciência que vai servir a humanidade. E se não servir a humanidade é só porque os homens não encontraram uma maneira, e era uma pena que humanos tivessem descoberto isso e depois não tivessem encontrado uma maneira que seja útil. Mas eu vou também, esta questão da ética, dos acidentes, a questão de tudo o que seja mais, digamos, empatia, o exemplo que estava a dar, é assim, pensem num seguinte futuro, no mundo, no futuro. Tudo o que nós fazemos atualmente pode ser recorded, pode ser guardado como informação digital. Os nossos Fitbits, os nossos GPS, tudo aquilo que já está tudo, as nossas compras do cartão de crédito, tudo. Portanto, no fundo, os humanos revelam-se nas suas definições éticas, revelam-se nas suas empatias. Tudo isto passa a ser uma oportunidade de dados que uma máquina poderá aprender. Portanto, um dia, se nós não quisermos que a inteligência artificial eventualmente seja capaz de aprender e seja capaz de atuar como humanos com quem nós temos que coexistir, acabem, deitem fora todos os telefones portáteis, deitem fora todos os cartões de crédito, deitem fora todos os computadores, porque nós estamos num caminho natural para a evolução que a computação vai tendo. Estes dados, nós não podemos acabar de um dia para o outro os dados. Os dados existem, a partir do momento que os dados existem, os nossos programas de computadores sabem muito mais sobre aquilo que não sabiam antes. Portanto, estamos num caminho natural.
não podemos andar para trás. A computação faz parte da nossa vida. Portanto, o que nós temos que aceitar é que nós humanos somos mais pertos que as máquinas e vamos viver um futuro, eventualmente, que sabemos fazer uso destas máquinas. Mas esta questão de pensar, babysitter, não sei o quê, e se não houver uma babysitter que seja um robô? Fantástico, não tem problema nenhum. Nós não temos que estar a pensar que podemos parar as coisas. Só podemos é perceber como fazê-las melhor para nos ajudar e como nós vamos interactuar com estas máquinas e exigir que elas tenham mais explicação, que sejam mais responsáveis, etc. Porque senão é isto. Não se esqueçam que estamos a acumular mais e mais e mais dados cada dia. Okay? E mais só para toda a gente ficar a dormir com sossego esta noite, a única coisa é o seguinte, também reparem que esta coisa da inteligência artificial e dos robôs não é one shot, não vamos acordar amanhã e de repente o mundo é todo digital. Isto é uma transição incremental. Hoje há muito mais coisas que nós temos no nosso telefone portátil, fazer reservas dos restaurantes, etc., etc., do que ontem. Todos os dias há mais uma automação. Todos os dias há mais uma coisa que nós usamos. Portanto, esta inteligência artificial não nos vai de repente tomar. Vai crescendo connosco e os humanos são fenomenais em adaptarem-se. E nós teremos um futuro muito melhor porque é uma mudança incremental para melhor. Eu só queria reiterar o que a Manuela disse, que é, nós não podemos deixar que o nosso medo de nós humanos impeça que a tecnologia evolua. Não é? Temos é que garantir que ela seja usada para o bem. Relativamente à questão do veículo autónomo, a culpa não foi do veículo. O relatório está feito. Não significa que não possa vir a haver acidentes em que um veículo autónomo possa efetivamente causar um acidente mortal com alguém, mas nesse caso não foi. E não, seria infeliz que esse evento fizesse a paragem daquilo que é a evolução agora dos carros autónomos, porque nomeadamente agora o que se está também a evoluir é dotar os veículos autónomos também com este aspecto mais human, no sentido em que o veículo começa, à medida que vai tendo... Por exemplo, eu vou dar uns exemplos. Eu comprei um carro há pouco tempo, ele está dotado de alguma tecnologia, que sabe onde é que parei, onde é que fui, a que horas, mas não tem nenhuma capacidade nem decisão, não se adapta nem a mim nem ao meu marido, e que bom que seria se o meu carro, quando eu me aproximo, sabe que a Estela vem lá às 9 horas, vem com o Lucas e a Luísa, significa que vai para a escola. E, portanto, automaticamente se podia autorreprogramar-me para me ajudar na condução. Se for o meu marido, o Wolfram gosta mais do outro caminho, tomaria outra trajetória. Uma certa agitação presidencial, e eu tenho que responder à pergunta que foi feita pelo Pedro, e vou fazer isso muito brevemente. Ele fez a pergunta de quando é que um robô poderia fazer economia. E eu estar a responder a esta pergunta, quando o Presidente da República está a chegar, revela ousadia, porque ele tem um grande respeito pela economia. Então eu vou dar um número, um conceito, que aliás já referi há bocadinho, que é General Purpose Invention of the Method of Invention. Portanto, se for possível encontrar os tais cereais híbridos para toda uma gama de produtos, nessa altura nós teremos uma economia que já está pronta para os robôs. Mas atenção, há uma piada entre as pessoas de Computer Science que diz que a inteligência artificial é o que os computadores ainda não fazem. E, portanto, nós temos aqui uma luta, que é, como disse a Manela e como disseram todos, continuar a ter a nossa confiança de que somos melhores porque temos alma, como eu também disse há bocadinho. E posto isto, acho que só me resta concluir, agradecer não a vossa prontidão, mas o vosso entusiasmo e dar uma boa tarde ao nosso querido Presidente, assegurando-me que ele não é um robô.